Passarinho por aí me contou que você tá afim de usar roupas de época ou qualquer outra roupa diferente do padrão em público e tá precisando de um empurrãozinho, né? Como alguém que passou alguns anos trabalhando de roupa de época, andando por aí, pegando transporte público, deixa eu dividir com você um pouquinho da minha experiência e talvez te inspirar a vencer o seu medo de fazer a mesma coisa. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Se você rolou do bondinho e está chegando aqui agora, meu amor, seja muito bem-vinde. Esse aqui é um canal de história da moda, mas a gente tem uma pegada um pouquinho diferente. Porque ao invés de falar sobre um bando de estilista europeu ou de celebridades do passado que têm mais fama do que merecem, aqui a gente se preocupa em entender o que as pessoas comuns vestiam, como essas roupas eram feitas e como elas refletem um monte de questões econômicas, culturais e sociais de cada época. Mas a gente faz isso com pesquisa histórica séria, usando documentos e objetos originais da época e as pesquisas científicas mais atualizadas. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, mais de qualidade, sem sensacionalismo e principalmente, meu bem, sem informação tirada do... Eu comecei a fazer as minhas primeiras roupas de inspiração histórica, cara, era em 2010 ainda, quando eu comecei a organizar os encontros vitorianos de Floripa, inspirados no piquenique vitoriano de Curitiba, que, por sua vez, foi inspirado em vários eventos gringos, mas principalmente no piquenique vitoriano de Leipzig, na Alemanha. E depois disso, eu acabei indo trabalhar com guiamento cultural em locais históricos aqui da região. Basicamente, eu guiava grupos de moradores e de turistas em roteiros temáticos, usando trajes que estavam sempre de acordo com o tema ou com a época que seria tratada no passeio. Era um trampo muito legal, tá? Mas aí veio a pandemia em 2020. Eu larguei a sala de aula para ficar só com o canal em 2021. Em 2023 eu tive bebê, fiquei doente, enfim. Foi um rolê e aí isso acabou ficando de lado. Mas era muito legal de fazer. Principalmente o roteiro noturno das histórias de crimes e assombrações, que era o meu favorito. Eu adorava me vestir de Dona Matilda Augusta. Saudades parecia uma alma penada no centro da cidade. E eu tô contando essa história toda para vocês entenderem que eu não estou aqui falando como alguém que bota essas roupas só para usar em casa, não. Eu tenho uma larga experiência em usar esse negócio na rua. E é para vocês entenderem exatamente de onde é que estão vindo os conselhos e as coisas que eu vou falar nesse vídeo. Então, meu amor, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para eu pelo menos tentar te ajudar a perder um pouquinho do medo de ser você mesmo em público. A primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é que a galera vai te olhar. Porque você é um ponto totalmente fora da curva do que eles estão acostumados a ver no dia a dia. E pela minha experiência, que não vai ser necessariamente a sua, a maioria das pessoas simplesmente vai te olhar um pouquinho e não vai falar absolutamente nada. Às vezes comentam alguma coisa com quem tá do lado, se tiver acompanhado. Sempre tem o idiota para soltar uma piadinha que só ele acha que é engraçado, porque quase 100% das vezes é um homem que solta piadinha. E se você não fizer muito contato visual com as pessoas, é capaz que nem perceba os olhares. E eu tô sendo muito realista aqui, tá? Mas sempre vai ter o idiota da aldeia que vai falar alguma bobagem indescritível e até ofensiva mesmo. Só que isso não é sobre você, meu amor. Algumas pessoas levam vidas tão miseráveis e se afundam na própria amargura e frustração de tal maneira que elas simplesmente não toleram que ninguém seja minimamente feliz consigo mesma. E é por isso que eles fazem tanta questão de estragar o rolê dos outros o tempo todo. Mas lembra que cada pessoa só dá para os outros aquilo que tem dentro de si. Você está entregando criatividade, expressão individual e personalidade. A outra pessoa só tem veneno para oferecer. E no fim das contas, é você que escolhe se vai ou não levar esse veneno com você. Não leva essas idiotices para o seu coração, meu amor. Não dá poder para essa gente na sua vida, porque você é uma criatura preciosa demais para chafurdar na lama emocional deles. Quando você usa roupas muito diferentes com uma certa regularidade, é normal que te perguntem por quê. Responder isso é uma escolha sua, mas você não deve justificativa para ninguém sobre as coisas que faz no próprio corpo. Claro que isso só se aplica se você for maior de idade e não estiver cometendo crimes, mas eu acho que não precisa dizer isso, mas é sempre bom dizer.
Eu só quero te convidar a olhar para uma coisa em especial com um pouquinho de cuidado. A gente vive com a faca na mão, né? Figurativamente falando. Principalmente quem passa muito tempo na internet, porque isso aqui expôs o pior que o ser humano tinha dentro de si. E às vezes eu sinto que toda essa raiva e agressividade da internet estão vazando para nossa vida real. Talvez a pessoa que está te perguntando por que você se veste da maneira X ou Y esteja vindo realmente de um lugar de curiosidade e interesse legítimo, não necessariamente de crítica. Muitas vezes as pessoas chegaram em mim perguntando se era alguma peça de teatro, se era roupa de algum personagem de série, filme ou novela que tivesse famosinha no momento, ou dizendo que você precisa justificar suas escolhas de moda em busca de validação de terceiros. Claro que não. Você não deve nada para ninguém nesse aspecto da sua vida. Mas se a pessoa que está te perguntando não parece estar debochando de você, pode ser legal responder com um pouco de educação. E se ela estiver debochando, tem 2 caminhos que você pode seguir para desmontar completamente essa pessoa. Você pode manter a postura e pedir para a pessoa explicar o que ela está achando engraçado. O que também funciona com aquele parente que gosta de soltar piadinhas imbecis nas reuniões familiares. Ou você pode dobrar a aposta, porque remédio para doido é doido e meio, e aloprar completamente nas suas respostas. A segunda opção costuma funcionar um pouco melhor com pessoas que não são exatamente super introvertidas. Porém, a arte de aloprar com o maluco pode ser cultivada e desenvolvida por todos com um pouquinho de dedicação e um tanto de ódio no coração. As pessoas vão pedir para tirar foto com você, isso é inevitável. E a menos que você seja uma pessoa conhecida e seja abordada por alguém que é seu fã, mas eu repito que você não deve absolutamente nada para ninguém. Não é porque você está em público que o seu corpo é público e você tem que fazer coisas desconfortáveis para atender à vontade de outras pessoas. Todo ponto do que a gente está falando aqui é sobre se libertar e se expressar. E eu acho que isso não vale de nada quando você acaba tendo que fazer coisas para atender às expectativas de gente que nunca nem te viu na vida. O que às vezes acontece, principalmente quando a gente está em algum evento em local público, é que as pessoas tiram fotos nossas sem que a gente veja ou consinta. E por mais que isso não seja uma situação ideal, do ponto de vista legal, isso não é um crime. A menos que a sua foto seja em situação vexatória ou vá para as redes sociais de forma que ataque a tua moral e a tua honra. E eu sei que isso é uma bosta, principalmente para quem é introvertido, tá? Mas você sempre pode fazer uma careta, uma pose totalmente nada a ver com a vida, mostrar o dedo do meio e estragar a foto que a pessoa tá tirando sem a sua permissão. Mas de onde é que tira coragem para andar assim, modista? Meu amor, você não precisa cair direto no traje histórico completinho com todas as camadas e peças. E eu nem te aconselho a fazer isso, tá? A gente vai falar de novo sobre esse tema um pouquinho mais pra frente do vídeo. Longe de mim pagar pau pra gringo, mas você já ouviu a palavra do history bounding? Se você procurar por history bounding no YouTube, o que mais vai aparecer é vídeo de gringa adaptando roupa histórica para a versão moderna. Tipo saias do século XVIII em versões mais curtas com bolsos imensos e tudo. E até um kirtan medieval em versão fresquinha para o verão. Mas se você não sabe costurar ou ainda não confia nos seus poderes costurísticos, sempre dá para misturar peças com carinha de históricas com coisas modernas. É um exemplo extremo, mas eu amo essa moça do TikTok que combina corpetes barrocos de figurino de teatro com calça jeans. Fora toda a galera que compra coisas incríveis em brechós e vai montando seus looks de maneira improvisada e muito criativa, bem no feeling do dia, sem outro compromisso além da satisfação pessoal. E no fim das contas, meu amor, é sobre isso. É sobre a gente se olhar no espelho, a gente se enxergar naquele reflexo, com os nossos gostos, as nossas escolhas, os nossos estados de espírito momentâneos e com as mensagens a nosso respeito que nós queremos passar para o mundo. No meio de tantas épocas e silhuetas, é muito fácil se perder. Então, para você não sair por aí atirando para todos os lados e acabar com um monte de peças que não conversam entre si, titia tem alguns conselhos para te dar. Começa a listar todas as produções de época que você gosta. Pode até listar personagens específicos. Você vai acabar encontrando padrões de períodos, silhuetas e até cores. E é assim, meu amor, que você encontra as suas épocas. E mesmo que você pense, por um segundinho que seja, que o seu corpo não é adequado para a silhueta daquele período específico, lembra que corpos humanos sempre vieram em todos os formatos, cores e tamanhos. E que essa sensação de inadequação é resultado de como a indústria da moda se transformou no século XX. E como ela inverteu totalmente a lógica histórica das vestimentas.
Porque desde a pré-história, roupas é que eram feitas para caber nos corpos que já existiam. Mas no século XX, nós passamos a confinar os nossos corpos reais em roupas que foram feitas para corpos imaginários. E que, honestamente, só ficam bem nos manequins e ainda assim, olhe lá. Ser doidinho em grupo é bem mais legal. E talvez você seja uma daquelas pessoas que passou boa parte da vida se sentindo esquisita e inadequada por gostar de coisas que ninguém mais gostava. Bem-vindo ao clube, meu amor, literalmente bem-vindo ao clube. E olha, nós somos um clube de pessoas com gostos muito estranhos e fora da curva que estão literalmente espalhadas pelo Brasil inteiro e até por outras partes do mundo. Encontrar pessoas que compartilham nossa estranheza é fundamental para a gente não ser engolido pelo mainstream e pelas suas tentativas de colocar todo mundo em caixinhas. Mas também para você ter aonde ir com essas roupas maravilhosas. Principalmente se você for uma pessoa tímida ou de uma região que não é lá muito tranquila, estar em grupo pode te dar mais segurança e te deixar mais à vontade na sua própria pele. Isso é uma coisa muito importante para quem vai pegar transporte público ou para quem vai circular em locais onde já tem uma grande circulação de pessoas. Dificilmente um maluco aleatório na rua vai se crescer para cima de um grupo que tem 10 pessoas. Porque, no fundo, ele sabe que, estatisticamente, dentro daquele grupo de 10 pessoas, tem pelo menos um ali que é muito mais doido do que ele. Eu sei, nosso país é gigantesco e às vezes parece que a gente é a única pessoa esquisita na nossa região. E é por isso que eu digo, meus amores, esquisitos do Modista Verso, unei-vos! Isso foi uma coisa que apareceu nos encontros de modistas desse ano, tanto aqui em Santa Catarina quanto lá em São Paulo, e aí eu acabei resolvendo tocar ficha do negócio. E agora nós temos grupos de modistas no WhatsApp divididos por região do Brasil. Que é para você ser esquisitinho em bando com a galera aí da sua região. Acho que é uma ótima maneira de a gente fazer a comunidade crescer, de organizar eventos regionais. Os links dos grupos estão aqui embaixo na descrição. Dá até pra gente pensar num vídeo futuro com dicas de como organizar esses eventos, hein? A minha última dica é mais prática, porque isso aqui era para ter sido um vídeo curto, não uma droga de uma sessão de coaching. É você pensar a sua roupa para os espaços onde você vai circular. Talvez um traje 1940 com salto fino não seja uma boa ideia no busão lotado. Mas nada te impede de ter uma sapatilha coringa na bolsa só para caminhar nos lugares mais complicados. E nem sempre você precisa necessariamente estar com todas as camadas de um traje histórico, sabe? Porque às vezes isso significa muita roupa para lavar depois, chuchu. Então vamos adaptar essa roupa, né, meu amor? Uma saia de passeio de 1890 um pouco mais curta, como as trabalhadoras usavam. Um colete século XVIII com menos estrutura e mais fresquinho. Espartilho você usa se quiser e se for viável para você. E, meu amor, se você só tiver roupa de tecido sintético porque foi o que coube no seu orçamento, a Tia vai te dar uma dica que é muito importante, baseada em coisas que eu já senti na pele. Investe um pouquinho mais de grana para que a camada de tecido que tem contato imediato com a sua pele, a sua roupa íntima, tá? Seja feita de algodão, porque isso vai tornar a tua experiência de usar uma roupa de época ou uma roupa com mais camadas infinitamente mais confortável. Por último, mas não menos importante, só use saias armadas se você tiver certeza de que o espaço te comporta. Ônibus e vagões com adaptação para pessoas com deficiência, verifica se o local tem banheiro adaptado e negocia se você pode usar devido aos seus excessos laterais. De tudo isso, o importante é que você se sinta confortável, que o seu exterior reflita o seu interior. Que você se ame e se respeite e não deixe arrombado nenhum nesse mundo te diminuir ou te desrespeitar. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like nesse vídeo e, claro, se você achar que é legal, deixa seu comentário aqui embaixo também. Mas, Titia também te convida a dar uma conferida nesses outros vídeos de história da moda e da costura histórica que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.